feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha, e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão, e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha, e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão, e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha, e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão, e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse origami foi banido em quase todas as escolas. O dardo de papel é tão fino que se pegar no olho de alguém pode machucar feio. E eles são usados principalmente para jogar no teto e deixar eles fincados ou fazer desenhos. Vocês estavam achando que eu ia ensinar, né? Isso parece
parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? O professor explicou pra ele que por causa da física era impossível o objeto bater nele. Ele resolveu testar, confiando 100% no que o professor disse. E realmente confiou. Quase 100%. Eu tenho 30 vídeos pra gravar hoje e tá dando tudo errado. E eu acabei de descobrir que meu chocolate favorito virou achocolatado. Eu juro que eu tô considerando parar tudo só pra ir lá experimentar. Eu vim e vi alguns vídeos dessa bebida nova de Kit Kat, parecia extremamente cremoso. E se realmente tiver gosto de Kit Kat, vai melhorar muito meu dia, porque eu tô precisando. Hoje é um daqueles dias que tá dando tudo errado. A minha casa ficou sem luz, eu derrubei meu celular e a tela trincou. Eu fui passar roupa e o ferro derreteu toda a minha blusa. Eu queimei meu almoço, eu consegui ralar o meu carro enquanto... Meu Deus do céu, tem muito gosto de Kit Kat. É cremosinho, tem um equilíbrio perfeito entre o gosto do chocolate e do wafer. É super aveludadinho. Do que eu tava falando mesmo? Ah, sei lá, meu dia tá maravilhoso. No aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo e disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela, pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos
todos os filmes. Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. Dá pra criar uma língua nova do nada? Vamos testar nesse vídeo. Crie uma palavra da sua cabeça que signifique algo. Por exemplo, eu acabei de inventar que na nossa língua livro vai ser lalá. E aí, comenta a palavra que você inventou com o significado. E aí, os comentários desse vídeo vão virar um grande dicionário da nossa nova língua secreta. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Em 2018, um menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Em 2018, um menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Na China, criaram uma capa pra língua que faz você não sentir o gosto de alguma comida ou bebida. É só colocar e ele cobre 100% das suas papilas gustativas. Aí você pode tomar remédios com gostos nojentos sem sentir nada.